Olá, pessoal, tudo bem? Antes de começar o nosso gostoso bate-papo, quero dividir uma novidade com vocês. O nosso canal, que antes era conhecido como Elas em Foco DF, está de cara nova e de alma também. E agora somos a Conexão 2D. Essas mudanças representam um novo momento, mais aberto, mais plural, com espaço para diferentes vozes, ideias e histórias que inspiram e transformam. A essência continua a mesma: falar a verdade com empatia e com propósito. Mas agora queremos ampliar o diálogo, conectar pessoas e perspectivas. E para marcar essa nova fase, nada melhor do que receber um convidado que vive intensamente duas paixões: a educação e a política. Professor, ex-deputado distrital e uma voz atuante da comunidade, Rogério Ulisses. Ele é conhecido por sua postura firme e pela coragem de denunciar o que precisa ser dito. Hoje, a gente quer ir além dos rótulos e conhecer o homem por trás do político, o educador, o cidadão, o ser humano que acredita que dá para mudar a realidade através da verdade. Gente, como eu falei para vocês, hoje a nossa ilustre figura está aqui, Rogério Ulisses. Seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez por tirar seu tempo, disposição de vir aqui no Conexão 2D. Não, Moreno, eu que agradeço a você, a Ângela, e não tem nada de ilustre não, eu que estou feliz de estar aqui. Conheço vocês há tanto tempo, sim, a gente é amigo há tantos anos, né? Exatamente. Então assim, além da oportunidade de participar aqui dessa entrevista, é a oportunidade de rever pessoas queridas que a gente gosta, que faz parte da nossa história, né? Eu fui professor de natação do seu filho há muitos anos atrás. Há uns 30 anos, uns 30 anos atrás, gente, foi mesmo. Então assim, eu encontrei com ele recentemente, um homem formado, então é uma história de vida, de amizade, eu fico feliz de estar com vocês aqui, estou à disposição de vocês. Ah, que bom. Então vamos começar? Fique à vontade. A origem da paixão pela docência. Quando e como o senhor descobriu que seria professor? É interessante, porque assim, eu era um aluno muito difícil, às vezes, em sala de aula, né? Mas a minha mãe, ela sempre foi professora, e ela montou uma crechezinha, onde hoje é a Academia Golfim. Correto. E eu vendo aquela forma dela lidar com as mães, dela lidar com as crianças, eu comecei a entender que através da educação, é possível você transformar a realidade. Correto. Né? A minha realidade foi transformada pela educação, pelo estudo. Então, eu percebia que através da educação eu teria contato com as pessoas, eu poderia transmitir o conteúdo. E naquela época existia o curso de magistério. Infelizmente, depois da Lei de Diretrizes e Bases, eles acabaram com o curso de magistério. Eu considero até um erro, porque além de ser uma alternativa de estudo, também permitia que a gente começasse a trabalhar mais cedo. Ah, isso é verdade. Eu comecei a dar aula muito cedo, porque eu passei no concurso público, eu ainda estava terminando o magistério. Olha, né? Só. E aí eu percebi que aqui em São Sebastião havia uma carência de professores efetivos. Eu fiz o concurso para cá, comecei a dar aula pelo CAIC, passei por todas as escolas praticamente de São Sebastião, e atualmente eu voltei para o CAIC e eu estou tendo uma experiência extraordinária com alunos especiais. É o primeiro ano que eu estou trabalhando com alunos especiais, com síndrome de Down, paralisia cerebral, e está sendo um aprendizado. Então acho que na educação a gente consegue se reescrever diariamente e proporcionar aos alunos e às pessoas que têm contato conosco a oportunidade de também escrever a sua caminhada e trilhar um futuro melhor. Nossa, que lindo, gente, que coisa maravilhosa, parabéns. Obrigado. Qual foi a primeira vez que o senhor sentiu que estava mudando a vida de um aluno? Ah, eu tive várias experiências, porque geralmente, como eu sou homem, né, eu pegava as turmas mais difíceis. Então as mães me procuravam já assim, cansadas de serem chamadas na escola, porque o filho estava dando trabalho, o filho estava brigando demais, não queria estudar. E a gente, de forma muito educada, usando muito lúdico, sobretudo com crianças, você precisa usar o lúdico, o esporte, sim, né? Sim. Então eu geralmente levava muito ele para a quadra, para jogar bola, para tentar extravasar a energia. E hoje eu encontro muitos dos meus ex-alunos, já homens e mulheres feitos, com família, e muitos deles agradecem,
Eu me lembro quando você fazia as gincanas na escola, que você estacionava um jipe assim, na beira da O famoso quadra, jipe. tinha o jipe, depois era o fusquinha, e aquilo a gente movimentava, principalmente a autoestima. Eu vejo que grande parte dos problemas que existem na educação, eles estão ligados à baixa autoestima. O aluno muitas vezes é levado a crer que ele não é capaz, Sim. porque ele está numa realidade, muitas vezes, uma realidade humilde, difícil, da família, e a escola tem que desenvolver nele a capacidade para ele entender que ele é capaz, que através da educação, ele pode sim trilhar um futuro melhor para ele, para a família dele. Nós temos alunos aqui de São Sebastião que já passaram na UNB, que hoje são advogados, né? Temos pessoas atuando no setor empresarial. Então, a educação ela é uma porta de entrada para transformar a vida e melhorar a vida das pessoas através do conhecimento. Conhecimento é poder. Então, eu tenho inúmeros casos, seria até difícil relatar um ou outro, mas eu me lembro muito de um aluno que, ainda na quarta ou na quinta série, ele já tinha sofrido uma tentativa de homicídio, porque ele estava envolvido com o tráfico de drogas, ali no Bosque, na época, e a gente conseguiu, assim, depois de muita conversa, eu era muito carinhoso com ele, muito atencioso com ele, e a mãe dele me agradece até hoje, que ele mudou de vida totalmente. Hoje é uma pessoa que já está adulta, trabalhando, levando a sua vida para frente, e largou completamente essa vida de droga, de crime, em função dessa convivência e do esporte. Eu sempre gostei muito de lidar com esporte, né? Seja na natação, no futebol, no basquete, a própria atividade física, corrida, você vai despertando no cidadão, no ser humano, a vontade de desenvolver as suas potencialidades. E através dessas potencialidades, a capacidade de transformar a sua realidade e a realidade da sua família. Como o professor Rogério lida com a realidade dos jovens hoje? Redes sociais, desinteresses, desafios da educação pública. Olha, a educação ela faz parte do dia a dia do cidadão. Correto. Essas novas tecnologias, elas também educam. Então não adianta você remar contra a maré. A gente teve uma mudança de paradigma. As redes sociais, a tecnologia, ela vai estar presente em todos os ambientes da vida do cidadão, independente da idade que ele tenha. E cada vez mais cedo, as crianças estão tendo contato com as redes sociais e com a tecnologia. Então o que a gente tem que fazer é introduzir o conhecimento e o aprendizado também através deste mundo que está se colocando. Não adianta lutar contra a tecnologia. A gente precisa utilizá-la para fazer o bem e para dotar o cidadão, sobretudo a criança, de consciência, porque ela tem que fazer um uso racional dessa tecnologia. Nós temos aí, infelizmente, vários crimes que ocorrem através das redes, como a pedofilia e outros crimes odiosos, em que você tem que falar abertamente. A melhor forma para o pai, para a mãe, para os professores, é no sentido de educar, né? E o limite, a criança ela não pode ter o vício digital. Então, o fato dela ficar 5 horas na escola sem ter o contato com o celular, né? O celular foi proibido recentemente no ambiente escolar, é um momento de você desintoxicar um pouco a criança desse contato com a rede social. E o mundo real, ele tem que ser tão atrativo quanto o mundo digital. Quando eu falo que a escola tem que ser o melhor prédio da cidade, é porque ela tem que ser atrativa, ela tem que ser gostosa, para o aluno querer, não é? Que para ele entender que ali ele pode ser feliz e aprender, e que ele não precisa necessariamente ficar 4, 5, 6 horas utilizando o telefone, utilizando o computador, jogando, né? Nós temos já alunos muito dependentes, muito cedo, eles já manifestam uma dependência pelo digital. Então eu acho que a gente tem que ter o bom senso, utilizá-lo para fazer o bem, né? Tentar utilizar as boas mídias para educar as crianças e fazer da escola um lugar tão atrativo e tão gostoso que a tecnologia não faça falta naquele momento. Correto, olha só, muito interessante isso, né? O senhor acredita que a educação ainda é o melhor caminho para transformar o Brasil? Eu vejo como o único, não vejo outro caminho. Porque um povo mais educado, ele é um povo mais crítico, ele vota melhor, ele seleciona melhor as suas escolhas, né? Um povo mais educado é um povo mais independente, menos dependente do Estado. Eu não sou contra que o Estado
auxilie eventualmente com uma bolsa, com algum tipo de benefício, aquela família que está em vulnerabilidade social. Mas a família não pode ficar a vida inteira em vulnerabilidade social. Como é que você vai tirá-la daquela vulnerabilidade? Através da educação, né? Então a educação, ela liberta, ela transforma a vida. Através da educação, a gente pode tirar essas crianças que hoje dependem tanto do Estado, porque os pais também são dependentes, né? E a gente precisa, sobretudo, de um investimento maciço na educação de jovens e adultos para a profissionalização, para esse novo mundo. Correto. A gente tem um novo mundo tecnológico, rápido, muito excludente, que exclui quem não se adapta, e a gente precisa que o processo de educação e de aprendizagem, que ele também seja um encaminhamento para o mercado de trabalho, para que o cidadão possa ser economicamente produtivo. Quando uma pessoa ingressa no mercado de trabalho, ela passa a colaborar com seus impostos, ela passa a consumir, a movimentar a economia. Então, através da educação, o cidadão fica menos dependente do Estado, fica mais autônomo e mais produtivo. Então, eu defendo a educação como a coluna dorsal do desenvolvimento social. Através da educação, você transforma a vida de um povo. E eu digo isso porque nós já tivemos experiências no mundo. Na China, por exemplo, você teve uma guerra que dizimou grande parte da China e ela se levantou em 2, 3 décadas através da educação. Então, são experiências que já existem no mundo, que os países que priorizam a educação, eles conseguem construir uma sociedade a longo prazo. Por isso que muitos políticos não querem investir em educação, porque a educação é a longo prazo. Então, prefere fazer o investimento de curto prazo, né? Porque o de longo prazo talvez não venha o resultado na próxima eleição. Mas eu, como professor e também como estudante, eu pretendo sempre defender a educação como essa coluna dorsal do desenvolvimento de uma humanidade, de um país, de uma cidade. Quanto mais educado o nosso povo, mais forte ele será. Olha, muito bem. Então vamos agora para um cenário diferente. A entrada na política e os bastidores. Como foi a transição de professor para político? A coisa aconteceu concomitantemente, né? Eu estava à época no Centrão, porque a gente teve um problema. Os alunos estavam estudando na feira, onde hoje é a feira permanente de São Sebastião. Não tinha vaga para alunos de ensino médio aqui em São Sebastião. Os alunos estudavam no céu, ali no lago, mas a cidade foi crescendo e aí a Secretaria de Educação improvisou e separou ali a feira com madeirite. E aí colocou os alunos para estudar num ambiente totalmente inapropriado, né, para o processo educacional. Enquanto isso, o Centrão foi construído pré-moldado. O Centrão, o prédio estava pronto, mas não tinha móveis. Então a escola estava fechada e os alunos estudando na feira, naquele caos, poeira, barulho, um calor terrível. Nossa, eu nem imagino essa cena. Pois é. E eu, recém-formado, passado no concurso, fui dar aula no CAIC e eu comecei a ver aquela realidade, muito jovem ainda, e conhecia os alunos. Aí convidei os alunos para fazer uma manifestação. E nós saímos em passeata da feira, que era a escola, improvisada, até o Centrão. E fizemos uma invasão do prédio de maneira pacífica, acampamos lá, aí deu DFTV, deu toda a repercussão da mídia na época, que a gente pressionava para que a escola recebesse os móveis e os alunos pudessem sair da feira e ir para o Centrão. E baseado nessa pressão que nós fizemos, em menos de uma semana, o governo, na época era o governador Cristóvão, ele mandou o mobiliário e os alunos foram para o Centrão. E nisso eu recebi um convite para trabalhar no Centrão, na equipe da direção. E fui trabalhar no Centrão, eu, a Mônica, a Erline, o professor Edson, a primeira equipe de direção do Centro Educacional número 1 de São Sebastião. E ali eu vinha de uma militância com o Grêmio Estudantil, né, na Escola Normal de Brasília, no CEUB, que foi onde eu me formei. Então a gente começou a fazer uma pequena organização, mobilizar aqueles jovens ali. Eu comecei a fazer festa na Academia Golfinho também, e veio natural. Em determinado momento, as pessoas me convidaram e falaram: olha, por que você não se candidata a deputado distrital? Porque nós precisamos eleger alguém da cidade. E eu entendi que aquele chamado, ele tinha muito sentido,
Porque não tem nenhum sentido você pegar um eleitor de São Sebastião para votar num candidato do Lago Sul, ou votar num candidato do Plano Piloto, ou votar num candidato de Taguatinga, de Ceilândia. Por quê? A realidade de São Sebastião tem que ser enfrentada por um político daqui. Conheça a realidade. Né? Conhece a realidade. Se ele trabalhar bem, o povo reconduz. Se ele trabalhar mal, o povo troca. Esse era o pensamento. Então nós começamos a fazer um trabalho de conscientização da comunidade da importância de eleger um deputado aqui na cidade. E na primeira tentativa, eu já fiquei como primeiro suplente. Eu perdi a primeira eleição por 300 votos, bati na trave, perdi para a urna eletrônica, porque foi o primeiro ano de votação eletrônica, e no Colégio São Paulo, mais de 8.000 pessoas não votaram. E eu teria esses 300 votos com certeza, lá no Colégio São Paulo. O senhor é conhecido por dar voz à comunidade. Como surgiu essa postura combativa e fiscalizadora? Olha, as redes sociais, elas nos potencializaram para esse tipo de atividade. Na época, a gente fazia isso através da televisão. Então, quando teve a hantavirose, por exemplo, a gente também teve a mesma postura combativa de enfrentamento, mas através da Rede Globo, da Record, da Bandeirantes, do SBT, porque a gente não tinha nem o Orkut, né? Então, a gente foi para cima do Estado, denunciando a falta de infraestrutura. Através desse trabalho, a gente conseguiu terminar de urbanizar todo aquele centro ali, atrás da Coqueiro, pegando da Planet Burger, e aquele fundo todo ali não tinha urbanização, ali próximo ao João Cândido. Tudo aquilo foi urbanizado em função da crise da hantavirose. Quem mora mais tempo na nossa região sabe o que eu estou falando. O próprio PRODF, ele foi acelerado por conta da hantavirose. Mas eu vendo hoje essas novas ferramentas, o Instagram, o Facebook, o YouTube, né, o WhatsApp, a gente passou a se adaptar. E eu vejo que o cidadão, se ele tivesse consciência da força que ele tem através das redes sociais, nós teríamos mais pessoas utilizando as suas redes sociais para fazer cobrança, para fiscalizar, né? Que é um instrumento muito poderoso. E nós temos hoje também a lei da transparência. Tudo está disponível no portal da transparência, nós temos condição de solicitar ao governo informações oficiais, isso facilita para que você possa apresentar dados oficiais, ter responsabilidade com a informação. Então a gente faz um trabalho de muito enfrentamento em relação a esse tema, né? Mas até hoje eu nunca respondi nenhum processo. Por quê? Tudo que a gente faz é baseado em informações oficiais. A gente tem muita responsabilidade. E quem está na política tem que ser pressionado. Político e feijão só funciona na pressão. Então, a rede social ajuda muito a pressionar. Olha, gostei dessa. Bastidores, vida pessoal e valores. Quem é o Rogério Ulisses fora das câmeras e dos palanques? Eu sou um cara tranquilo, de hábitos simples, né? Eu sou muito apegado à minha mãe, a Dona Antônia. Sim, Dona Antônia. A gente tem um amor assim muito verdadeiro, é uma relação muito profunda, né? E através dela aí vem a fé, a religiosidade. Eu acho que nesses últimos anos eu aprimorei muito a minha fé. Eu tenho que aprimorar muito mais, porque a gente nunca chega ao nível, né, que a gente deveria minimamente chegar. Sim. Mas hoje eu creio muito em Deus, né, em Nossa Senhora Aparecida, a quem eu tenho uma devoção assim muito verdadeira. Sou pai, tenho 4 filhos maravilhosos, tenho muito orgulho dos meus filhos. É um presente que Deus me deu, né? São pessoas assim que eu até me surpreendo como eles são educados, competentes, estudiosos, sabe? São seres humanos diferenciados e que me dão uma certa responsabilidade. Sim. Porque quando a gente tem filho, a gente acaba carregando uma responsabilidade muito maior no sentido de encaminhá-los, né, para um futuro feliz, alegre, onde eles se realizem como seres humanos. Sou professor, dou minhas aulas e tenho meus amigos pessoais, mas gosto mesmo de conviver no dia a dia aqui na minha cidade, porque aqui é o tipo do lugar que você pode sair sozinho, você vai encontrar alguém conhecido. É verdade. Né? Você vai na padaria, você encontra alguém conhecido, você vai no barzinho tomar uma cerveja, você encontra um amigo, uma pessoa conhecida, você vai numa missa, aquilo lhe complementa, as pessoas te tratam bem, são receptivas. Então é disso que eu gosto de fazer. É uma rotina simples, eu não tenho assim hábitos muito sofisticados,
me acostumei muito com a minha rotina aqui na cidade. Às vezes eu fico 10, 15, 20 dias sem me deslocar para outra região administrativa. Eu gosto muito daqui. E sonho, penso diariamente em como ajudar, em como colaborar, em como servir, né? Porque a nossa passagem aqui é curta, eu estou com 50 anos já. Então, em algum momento, eu não estarei aqui mais. Então, enquanto eu estiver aqui, eu quero dar a minha contribuição. Fazer minha parte. Muito bem. E o que te move todos os dias? A fé. A fé de que todos somos capazes, todos. Não há limite para o ser humano. A gente não pode acreditar nas nossas dificuldades, nós temos que acreditar nas nossas potencialidades. Todos nós temos dificuldades na vida, sejam elas financeiras, às vezes emocionais, intelectuais, neurológicas, físicas, mas muitas das dificuldades que a gente tem é a gente mesmo que cria, né? A gente acorda e vai criando os nossos traumas, e com isso a gente vai se limitando e vai achando que não é capaz, que não vai dar certo, e a gente vai se enclausurando nas nossas dificuldades. Eu procuro olhar para além das minhas dificuldades. Eu penso no futuro, eu quero acreditar que é possível fazer, penso alto, sonho, me preparo, gosto de estudar, nunca perdi o hábito de estudar. Hoje em dia, graças à tecnologia, o conhecimento está muito mais acessível para quem quiser, né? Tem muita coisa boa disponível nas redes sociais, sobretudo no YouTube. Você tem muita palestra riquíssima, gratuita ali, que você não tinha um tempo atrás. Ler, eu gosto muito de ler, acho que a leitura ela te desperta para dialogar com o autor. Quando você pega o autor e você se dispõe a trilhar o pensamento daquele autor, você está dialogando ali com ele e absorvendo muito do que ele deixou de legado intelectual para a humanidade. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ter fé. Fé em Deus, fé nas pessoas e fé em mim. Eu acho que esse é o grande lance. A fé em Deus, porque você acaba se fortalecendo espiritualmente. A fé nos outros. Você não pode desconfiar de todo mundo. Você tem que ter fé nas pessoas. Você tem que ter fé no seu companheiro, na sua companheira. Você tem que ter fé na sua família, no seu filho. Você tem que acreditar. Não tem como amar uma pessoa sem ter fé nela. A fé vem antes do amor. Então tem que ter fé nas pessoas. E tem que ter fé em você mesmo. Não é ser arrogante, mas é acreditar. Eu sou capaz. Eu dou conta de fazer. Eu posso não saber, mas eu vou caçar o jeito. Eu vou aprender como é que faz. E aí quando você cria essa fé, você cria o otimismo. O ser humano tem que ter otimismo, gente. A gente tem que deixar esse pessimismo de lado. Tá vivo é uma dádiva e é passageira. Todos nós vamos ter um fim. Então, enquanto a gente está aqui, cara, vamos aproveitar o máximo dessa oportunidade que Deus nos deu. E para fazer o bem para o outro também. Porque não adianta fazer o bem só para você. Chega uma hora que cansa. Quando você faz o bem para o outro, aquilo te alimenta. Porque tem muita gente precisando de ajuda, de apoio, sabe, de uma palavra. Às vezes uma palavra que você dá, um abraço. Eu sou muito afetuoso, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de dar carinho. Porque quando ele é verdadeiro, a pessoa sente. Como é gostoso quando você está desanimado e vê uma pessoa assim te dar um abraço, fala, oh, que bom te ver, quanto tempo. Caramba, você sai daquele abraço e fala, isso é verdadeiro? Porque às vezes dentro de casa, na rotina, tem pai que não abraça mais filho, tem filho que não abraça mais o pai, tem marido que não abraça mais a mulher, vai entrando no modo mecânico da convivência e perde a importância do amor, do carinho, do afeto. Então eu sou muito afetuoso, beijo o filho, toda vez que eu vejo a minha mãe, eu falo, oh, mãe, eu te amo tanto, beijo ela, todo dia, porque eu sei que vai ter um dia que eu vou querer falar e ela não vai estar mais aqui. Então eu tenho que fazer isso agora, enquanto ela está viva. A gente tem que ter afeto, tem que ter fé, tem que ter coragem. Eu até me emociono, porque falar de Dona Antônia para mim é uma responsabilidade muito grande. Então eu procuro ser assim, afeto, fé e coragem. Tem que ter coragem. Eita, como é difícil. Me emocionei. Como é difícil ser entrevistadora, viu? A gente sente a emoção, isso é muito bom, isso é muito bom, é verdadeiro mesmo. E é como você falou, a gente passa os dias, entra e sai, e você acaba esquecendo de coisas triviais, do dia a dia, coisas boas, coisas gostosas que realmente vão ficando obsoletas. E realmente aí
faz a entrevistadora, né, se emocionar, né? Mas esse é o papel do Conexão pensa 2D. bem, todos nós somos pais em algum momento, né? A gente vai ter filho, Sim. né? Mas ou se a gente não é pai, a gente é filho, né? Em algum momento você é companheiro ou companheira, você convive com as pessoas. Se você entrar no modo automático, que é aquele do acordar, trabalhar, se deslocar, pagar dívida, isso não te prospera como ser humano. Isso te leva a um esfriamento das relações, né? E com as redes sociais, a gente está se distanciando do afeto. A gente, às vezes, até para mandar um bom dia, alguma coisa, faz pelo telefone celular. É diferente do beijo, diferente de pegar, sabe? De beijar, de abraçar com afeto verdadeiro. Eu gosto desse afeto, eu gosto de receber e gosto de dar. E não quero perder isso, porque eu acho que engrandece quem está ao meu lado, né? E é verdadeiro, não é falso, eu não consigo ser diferente. Então, assim, é uma sugestão que eu dou a todos que tiverem paciência de nos ouvir. Invista no afeto, dê afeto, não espere receber. Às vezes você dá muito afeto e não recebe na medida que você gostaria. Mas o fato do afeto é que ele promove uma energia positiva em tudo que está ao seu redor. Você pode ver, você certamente na sua vida, e quem está nos acompanhando, tem alguém da família que você lembra e fala, nossa, como aquela pessoa era carinhosa comigo quando eu era criança. Às vezes uma avó, um tio, uma tia, alguém que você tem no fundo do coração e que nem está vivo mais, mas você tem porque aquele afeto te marcou. Então eu procuro ser isso. Eu procuro ter essa energia do afeto positivo e verdadeiro. Eu não faço afeto por fazer. Eu faço ele porque ele me dá muito combustível, sabe? Positivo para viver. Uau! Olha, vou te dizer, muito bom mesmo, viu? E recuperados, né? Vamos lá. Emocionou, né? Falou de Dona Antônia, emociona. Dona Antônia é pessoa maravilhosa. Qual o papel da fé, da família e dos amigos na sua trajetória? É um pouco de tudo isso que eu lhe disse, né? Primeiro a gente tem que entender o que é fé. Eu tinha dificuldade de entender o que é fé. Muita dificuldade. Eu sempre gostei de ir à missa, fiz minha primeira comunhão, minha crisma, mas isso não é fé. Apenas isso não é fé. A fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu como algo concreto, né? Eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho fé, eu tenho segurança, eu tenho convicção e acontece. Por exemplo, eu sofri um processo de 15 anos, muito doloroso, muito difícil, e eu ia lá em Aparecida, estou indo agora em outubro novamente, ajoelhava nos pés de Nossa Senhora com tanta fé, pedindo, faça a sua vontade, me ajude. E aí fiz uma promessa, falei, o dia que sair a minha absolvição, eu vou fazer um trajeto de joelhos, que tem lá em Aparecida, de mais ou menos uns 1.500 metros, e veio a absolvição bem em setembro, perto do dia de Aparecida, que é dia 12 de outubro. Fui para Aparecida e fiz o trajeto de joelhos. Ao lado da sua mãe. Uma coisa assim, que vai ficar gravada pro resto da minha vida. Interessante que eu estava fazendo o trajeto, era 5 e pouco da manhã, e aquele cara, eu não sei o nome da dupla sertaneja, são os barbudos, muito famosos que tem no Brasil, que cantam música sertaneja, um deles estava fazendo também, bem um pouco mais atrás de mim, assim, ele passou primeiro, depois ele voltou, é uma dupla barbuda. César Menotti? Não, eles são mais novos agora, mais jovens, porque eu sou ruim de gravar nome de dupla sertaneja, mas são muito... Zé Neto e Cristiano. Ah, Zé Neto e Cristiano. Pronto, eu não sei se era o Zé Neto ou se era o Cristiano. Era um deles. Mas um dos dois fez comigo aquele trajeto, né? Nossa. E quando você olha, não é a adoração da imagem que as pessoas pensam que é isso, mas é um conjunto de fé que te movimenta. Então eu aprendi realmente a ter fé em Deus, sabe? A ter fé no Espírito Santo, acreditar em Nossa Senhora Aparecida. Eu respeito muito os evangélicos, apesar de ser católico, mas quando eu vejo um evangélico orando assim com fervor, aquilo é tão bonito, sabe? Então eu acredito no poder da cura, eu acredito no poder do perdão, quando você perdoa uma pessoa de verdade, aquilo te liberta. A fé, ela realmente, eu não digo que ela mova a montanha, mas ela move essa montanha de problema,
essa montanha de sofrimento, essa montanha de mágoas, de traumas, essa história. Quando essa fé movimenta essa montanha, ela começa a movimentar as outras montanhas, que não são aquelas montanhas físicas. Eu acho que é essa montanha, o ser humano é que precisa, sabe, se mover pela fé. E aí vem a família. A família é o amor, né? É o amor incondicional. Não tem como você colocar uma criatura no mundo, um filho, uma filha, e você não criar por ele assim um afeto e um amor que é difícil de explicar. Né? Eu perdi meu pai, mas era a minha grande referência, era um homem muito generoso comigo. A minha mãe, graças a Deus, está muito bem, eu convivo com ela diariamente. Né? Eu não tenho muito tempo para visitar assim, tio, primo, essa família mais de segundo e terceiro grau, eu não visito muito pela minha rotina. Sim. Mas tenho muito carinho também, gosto, sempre que eu tenho oportunidade de encontrar alguém, eu dou um abraço, né? Eu gostaria até de ter uma frequência maior nessa rotina de família, mas a família nuclear mesmo é uma família que eu convivo com ela com muita presença. E eu sinto a necessidade de ser um pai presente, sabe? Não é por obrigação. Eu sei que tem muito homem, como eu, que paga pensão, que luta para estar presente na vida dos filhos, né? E muita gente pensa que isso é uma obrigação. Nossa, isso me dá um prazer tão grande, sabe? Saber que eu estou ali presente quando um filho precisa conversar, tirar uma dúvida, tentando dialogar sobre uma questão emocional, ajudando a dar uma orientação. Então, acho que a presença do pai, da mãe, na vida do filho, ela é muito importante. A gente não pode perder essas referências, sabe? Então, eu procuro ser um pai presente. A política me dói muito, porque eu perco um pouco dessa convivência, né? A gente, quando entra na campanha eleitoral, a gente se distancia desse núcleo familiar. Isso é dolorido, porque como eu gosto, né? Eu sinto a necessidade de estar perto dos filhos, de estar perto da minha mãe. E aí, quando eu entro na rotina da campanha, eu às vezes fico ali um dia, dois sem ver, e aquilo me dá uma angústia tão profunda no peito que eu tenho que parar um pouquinho e falar, não, agora eu tenho que parar um pouquinho, eu preciso abastecer a bateria desse coração aqui, que é como um celular, ele vai baixando a bateria, aí cada um que eu abraço me carrega um pouquinho, cada um que eu abraço me carrega um pouquinho. É o único problema da política, eu adoro a política, mas ela não me distancia de quem eu mais amo, porque não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Sim, com certeza. E quando você se dedica à causa pública, você acaba deixando muito a desejar na vida privada. Então eu estou tentando encontrar um caminho de equilibrar as duas coisas. Muito bem. E o que te faz perder a paciência? Olha, eu sou muito impaciente comigo mesmo. É mesmo. Eu sou impaciente quando eu percebo que eu não estou me dedicando o suficiente, quando eu não estou conseguindo entregar o melhor de mim. Eu fico insatisfeito comigo mesmo, e isso me deixa muito impaciente. Com os outros eu tenho muita paciência, porque eu vejo nas pessoas qualidades muito melhores que a minha. Você mesmo. Quando eu te vejo dançando, aquilo me impressiona. Eu não consigo dançar daquela forma. Então olha que qualidade que você tem quando você está ali se dedicando ao que você ama. Eu consigo ver em você coisas que eu não tenho. Quando eu vejo a Ângela desenvolvendo o trabalho dela, editando um vídeo, produzindo e tal, aquilo é uma magia. A capacidade dela é muito maior do que a minha. Então, quando você começa a enxergar no outro o que ele tem de bom, você fica menos impaciente. Né? Agora, a impaciência mesmo é comigo. Quando eu vejo e falo, pô, já tá pisando na bola, cara, você podia estar entregando melhor, você podia estar escrevendo melhor, você podia estar estudando mais, você podia estar... É uma cobrança frequente. Eu tenho comigo, uma linha que depois de um tempo eu descobri, que é o perfeccionismo, que é muito dolorido para quem tem. O perfeccionismo, ele vai muito de encontro ao toque, né? Isso. Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu não tenho muito toque assim com organização de casa, essas coisas não me preocupam muito. Mas eu tenho comigo a vontade de crescer todo dia, de estudar todo dia, de aprender mais, de melhorar como ser humano e de atender melhor as pessoas. Muitas vezes o que você precisa dar é apenas um pouquinho de atenção, sabe, verdadeira, ouvir. Hoje, se eu pudesse te falar, o político ele precisa realmente ouvir 2 vezes mais do que ele fala. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente tem que aprender a ouvir. E o político gosta muito de falar, né?
Mas eu estou me esforçando muito para aprender a ouvir, porque quando você escuta, às vezes você capta uma ideia que vem daquela pessoa mais humilde, que não tem estudo nenhum, mas ela tem a vivência da vida dela, a faculdade da vida dela, e aquilo que ela falou é a solução que você nunca encontrou. Olha que a gente está vivendo num mundo hoje que tem uma inteligência artificial, você digita lá, parece que está tudo resolvido, mas o chat GPT, a inteligência artificial, não tem a inteligência da vida, sabe, a convivência, da experiência, do aprendizado. Então, a gente tem que ter essa capacidade de ouvir. Eu só perco a paciência mesmo quando eu percebo que eu não estou dando o melhor de mim. Eu quero tentar render cada vez mais e oferecer o que eu tiver de melhor para as pessoas. Só, rapaz, bem diferenciado, viu? De tudo assim, como você mesmo bem disse, se conhece há tantos anos e é um lado Rogério Ulisses que eu não conhecia. Isso é muito bom. Obrigado. Uma oportunidade maravilhosa. Também num ambiente desse aqui, numa sombra gostosa, uma tarde, uma aguinha gelada, aqui a gente tem uma inspiração maravilhosa. E vocês são pessoas amigas, né? Obrigado, eu me sinto à vontade demais com vocês. Muito obrigada. Vamos lá. Atualidade e cidadania. Quais são as principais irregularidades que você mais tem denunciado nos dias de hoje? A gente tem um problema grave aqui na nossa cidade com a falta de transparência. Toda obra pública, ela por lei, ela tem que ter uma placa ali dizendo, ó, essa obra vai começar tal dia, ela vai terminar tal dia, essa obra custou tanto, a empresa responsável é essa, o responsável técnico é esse. Durante essa gestão, nós tivemos inúmeras obras sem nenhum tipo de transparência, coisa feita no improviso, correto, né, sem uma licitação, sem uma clareza. Então eu tenho mostrado para a população que é direito do cidadão, que é o pagador de imposto, que ele tem esse direito de saber aonde o dinheiro dele está sendo aplicado, e quando você tem transparência, você acaba tendo uma obra até de melhor qualidade, né, porque você acompanha ali os aspectos técnicos daquele pavimento, daquela drenagem, daquilo que está sendo feito para beneficiar a população. Então, o grande foco é na questão da transparência. Correto. E o que mais te indigna na gestão pública atual? A falta de eficiência. A gente precisa de um Estado que devolva para o cidadão serviços de qualidade. Então, quando você vê, por exemplo, uma UPA que não suporta a demanda da população, aquilo é óbvio. Não é algo difícil de entender. Você não precisa ser assim um técnico especializado em saúde para entender que nós temos uma população que cresceu muito e que só encontra atendimento na UPA. Então, quando falta médico, quando falta insumo, quando falta medicamento, quando você não consegue ofertar para a população o mínimo de dignidade num tema tão sensível como é a saúde, isso deixa a gente indignado. Sim. Quando você vê uma cidade como a nossa, que nos últimos 15 anos não construíram nenhuma escola, as últimas escolas foram construídas na nossa gestão, uma escola por ano. O Centro Educacional São Francisco, por exemplo, que é o Chicão, uma escola linda, que atende milhares de jovens por ano, é uma referência. Aí você vê, a cidade cresceu, não fizeram nada, não fizeram nenhuma escola, e hoje gastam uma fortuna com transporte escolar para ficar levando menino daqui, menino para lá, causando desconforto para a família. Um desgaste. Um desgaste para a família, né? A falta de verdade. Você vê uma população como a do Morro da Cruz, Zumbi dos Palmares, Capão Comprido, Residencial Vitória, áreas que precisam de infraestrutura e não tem uma verdade, um planejamento transparente com a população. Olha, vamos fazer aqui uma drenagem de águas pluviais. Não adianta você colocar asfalto e não colocar manilha antes, que vai vir a chuva e vai destruir tudo que foi feito no período da seca. Então a obra tem que ter início, meio e fim, ela tem que seguir etapas, né? E a gente tem que fazer obra todo ano, não só na época da eleição. Porque chega na época da eleição, é uma correria para tentar mostrar serviço para a população, e aí acaba fazendo obra eleitoreira, que é de baixa qualidade, de alto custo, a eleição passa e os problemas continuam. Então a gente precisa fazer um planejamento, eu gosto muito dessa palavra, planejar, organizar, dar transparência, e chamar o povo para participar. Às vezes o cidadão, a cidadã, ela tem uma sugestão que é muito mais interessante do que a do engenheiro. Sim. Então, é ouvir o povo, é movimentar. O que me deixa indignado é falta de eficiência, mentira, a mentira compulsiva para a população e a falta de resultados concretos. A
A gente precisa de resultado, porque a cidade está crescendo muito e está na hora de dar um freio de arrumação. Realmente. Como você escolhe o que denunciar? É de acordo com aquilo que chega para a gente pelo cidadão. Hoje eu tenho o meu WhatsApp, as pessoas me mandam muita mensagem, 61996275578, pelo próprio Instagram, Rogério Ulisses, pelo Facebook, chega muita coisa, né? Então a gente vai analisando, vai vendo a dinâmica da cidade, o que está acontecendo. Por exemplo, nesse momento, a Vila do Boa está sem água. Nós estamos num período de seca, um calor tremendo, e nós temos lá milhares de famílias sem uma gota d'água na torneira. Isso é uma denúncia gravíssima, porque não é conforto térmico apenas, é saúde. As pessoas estão precisando de água para beber, para tomar banho, para dar banho nas crianças, para lavar a roupa, para fazer comida. Não tem água. Então a gente tem que denunciar isso. A gente tem uma obra de um gabião aqui que está se arrastando aí há quase 1 ano e meio, uma obra que custou R$2,5 milhões está lá parada. Agora estão fazendo aqui no Beco do Coronel uma bacia de contenção de forma improvisada, sem autorização ambiental, sem planejamento, feito na tora, e tem que derrubar a casa. Aí a própria administração solicita a derrubada de casa para fazer uma bacia de contenção, que a gente nem sabe se vai resolver o problema. Então, são improvisos que vão chegando e a gente tem que mostrar isso para a população se antenar, para incomodar o poder público. Estão derrubando casa no Vitória e querem fazer interligação entre o Morro da Cruz e o PRODEF. A obra é importante, eu concordo que tem que ser feita, mas por que deixaram as pessoas construir, então? Gastar o pouco dinheiro que tem para fazer um barraco, depois vai lá e quebra tudo, sabe, sem nenhum tipo de assistência para a população. Quem antes defendia casa, agora está pedindo para a GFIS derrubar a casa. Então essas incoerências, elas vão aparecendo. O sofrimento do transporte público, né? Quando nós tivemos aí a terceira faixa, a faixa exclusiva para ônibus ali, era todo mundo ligando. Como é que você tira uma faixa, virou um caos, tinha que ter construído uma nova faixa, né? Então esses improvisos, eles vão deixando margem para que a gente vá mostrando, ó, isso aqui está errado, isso aqui não é desse jeito, sabe, a população está sendo prejudicada dessa forma. O hospital, por exemplo, ele não está sendo feito até o momento por conta de superfaturamento. O Tribunal de Contas detectou o superfaturamento e aí suspendeu a licitação. A gente está lá desde a primeira hora, sem contar a lei de acesso à informação. Diariamente eu mando ofício, né, para os demais órgãos do governo, para que eles se manifestem sobre problemas da nossa cidade. E aí você vai lendo a documentação e vai identificando tecnicamente alguns furos. A quantidade de moradores em situação de rua em São Sebastião está aumentando porque o próprio Estado está trazendo esses moradores para cá. E pouca gente sabe disso. A gente tem que denunciar. Não é justo o governo pegar uma van, passar lá no Setor Comercial Sul, na Asa Sul, na Asa Norte, convencer a pessoa em situação de rua a vir para São Sebastião. Aqui eles alugam uma casa de passagem, colocam lá 40 homens, daqui a pouco esse cara se altera com bebida, com droga, eles desligam o morador de rua da casa de passagem, ele foi à cidade, ele nem é aqui, agora ele passa a ser um problema local. Nossa. Então a gente precisa trazer essas informações para a população criar uma consciência crítica. Quando o cidadão tem uma consciência crítica, a gestão pública ela vai se moldando com a intenção da população. Quando a população é pacífica, aí, meu amigo, o governo faz o que quer, os deputados fazem o que quer, porque não tem ninguém cobrando. Então eu faço isso, eu vou mapeando os problemas da cidade, as questões que vão aparecendo. Bom, essa pergunta aqui é bem interessante. Legal. Né? Você já sofreu retaliação por falar a verdade? A gente sofre, né? A retaliação ela é natural, porque a gente incomoda. Por exemplo, recentemente o governador veio aqui, o governador se prestou a vir aqui em São Sebastião e usou o termo vagabundo. Eu não sei se foi para mim, porque ele não falou, o Rogério Ulisses é um vagabundo. Mas eu tô achando que era, porque ele estava muito nervoso. Porque eu estava mostrando que não dá para você fazer determinada obra sem drenagem, que você precisa... Poxa, tem que atender bem. Eu duvido que ele vai fazer uma obra dessa no Lago Sul, no Parkway, nas áreas nobres de Brasília, ele vai botar um asfalto, não vai botar uma manilha antes. Aqui ele faz, porque ele tem a ideia do seguinte, não, qualquer coisa que eu fizer, o povo vai aplaudir. Só que não é assim. Então, teve essa retaliação lá do governo, eu recebi numa boa, respondi em alto nível, né? No meu próprio trabalho, como eu sou professor concursado, já fui por várias vezes, né? Eu percebi
dificuldades na minha atribuição por conta do trabalho extra que eu faço no meu horário de eu não estou na escola, né? Mas eu não tenho receio, sabe? Eu acho que a gente precisa, enquanto a gente não estiver mentindo, não estiver agredindo, a gente estiver dentro do limite do que estabelece a Constituição quando fala em liberdade de expressão, a gente tem que ter coragem de falar, sabe? A cidade precisa. Hoje eu faço esse papel e eu espero que outras pessoas se inspirem nesse sentido, para mostrar realmente o que a cidade precisa. Uma cidade ativa nas redes sociais, ativa politicamente, exercendo a sua cidadania, ela é mais respeitada do que uma cidade passiva. Isso é verdade. E que conselho você daria a quem quer ser uma voz ativa na comunidade também? Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para dar conselho, né? Será por quê? Mas eu dou uma dica. Bota para fora o que você pensa, seja autêntico, né? Não fique seguindo padrões. Seja autêntico. Se você discorda, discorde com respeito, né? Eu acho que a gente pode discordar, concordar, respeitando o pensamento do outro, né? Não se encaixe nas caixinhas das polarizações. Olha, você tem que ser de direita, você tem que ser de esquerda. Não, seja você mesmo. Seja um cidadão, fala o que você pensa, defenda aquilo que você acredita, questione, me questione, aquele Rogério Ulisses, bota o dedo, fala, é uma liberdade de expressão, né? E faça o que você for fazer com amor e com respeito, né? E saber articular os nossos pensamentos sempre na defesa do interesse coletivo. Quando uma pessoa assume uma responsabilidade dessa, ela tem que saber que ela não está defendendo o interesse dela mais, ela está defendendo o interesse de milhares de pessoas. Fiquei feliz quando eu percebi que nós conseguimos o fechamento de uma casa de passagem no Bosque, a gente conseguiu o fechamento de uma casa de passagem no São José, já são menos 80 pessoas em situação de rua na nossa cidade, e 2 casas foram fechadas, né? Ah, mas você é contra? Não, eu quero que o morador em situação de rua seja bem atendido, que ele tenha condição de fazer um curso profissionalizante, se ele tiver algum problema psicológico, que ele seja atendido no CAPES. O que eu sou contra é usar uma van, pegar o morador lá do plano e trazer para cá. Vamos cuidar dos nossos aqui. Não dá para a gente ficar importando gente de outra cidade, cada cidade que cuide do seu problema. Nós estamos aqui para atender bem e resolver bem o problema dos nossos. Encaminhar para o mercado de trabalho, tornar um grande profissional, livrar das drogas, livrar do alcoolismo. Isso é uma missão nobre. Mas não tem jeito, é tanto que vem. Então, assim, a gente está aqui para enfrentar, e eu acho que os jovens, que são muito mais antenados nas redes sociais, serão muito mais eficientes nessa comunicação do que a gente. Você que é jovem, comece a botar a boca no trombone e mostre os problemas para você fazer a diferença muito em breve. Olha, um belo convite, hein? Olha, depois desse bate-papo delicioso aqui, agora a gente vai pro nosso bate e volta. Bate e Vamos lá? volta. Esse é famoso, hein? Pode bater que eu volto. Esse é famoso, vamos lá. Política é? Muito trabalho. Educação é? Libertação. Um arrependimento. Esse é complexo. Um arrependimento. Ter enfrentado os processos que eu enfrentei. Uma verdade sobre você que quase ninguém sabe. Eu não tenho limite. Quando eu acredito em algo, eu vou naquilo de forma agressiva e com convicção. Eu não tenho limite. Eu vou até o final no que eu acredito. Uau! Um ídolo? Juscelino Kubitschek. Um livro que te marcou. Mundo de Sofia. Um momento inesquecível. Quando eu fui absolvido e fui em Aparecida, agradecer pelo milagre alcançado. Uau! Uma inimizade política que hoje virou amizade. Tem várias pessoas que no passado eram, assim, que tinham dificuldade de convivência. Por exemplo, o Estrela era um grande adversário, hoje é um grande amigo. O Juarez era um adversário, hoje é um amigo. O Olavo era uma pessoa que pensava diferente de mim, hoje caminha ao meu lado. Eu não tenho inimizades, eu não faço inimizades na política. Eu tenho divergências momentâneas, Certo. mas eu prefiro trabalhar agregando, juntando as pessoas em torno de uma ideia. Quando a ideia é boa, ela agrega muita gente, né? Então, é muito melhor agregar através de uma boa ideia do que desagregar através da mesquinharia.
eu prefiro agregar todo mundo. Olha, o maior desafio de Brasília hoje? A saúde, a saúde, a gente precisa muito resolver a questão do atendimento, desde a UBS, que é o atendimento na área primária, a UPA, que é o atendimento na área secundária, aos hospitais, que são o atendimento de alta complexidade na área terciária, porque a saúde talvez seja o maior bem. A gente precisa proporcionar à população uma saúde decente. É muito humilhante o que as pessoas estão passando, sabe, no dia a dia, em ficando ali no corredor sem atendimento, esperando meses, às vezes anos, por uma cirurgia, sabe? Isso é muito humilhante. Então a gente precisava realmente dar uma melhorada na saúde, assim, para que a gente pudesse levantar a autoestima da nossa população. Correto. Que papo, hein? Obrigado, eu estou muito Que feliz, papo! emocionou, riu, É, brincou. já me fez chorar, meu Deus. Se o Rogério Ulisses de hoje encontrasse o jovem professor de início de carreira, o que ele diria? Rapaz, eu tinha bons conselhos para ele, viu? Falar assim, vem cá, meu irmão, vamos bater um papo aqui. Vamos bater um papo aqui, porque você precisa direcionar melhor a sua energia. Você tem muita energia, você é um jovem sonhador que enfrentou muitas dificuldades, passou a sua infância, a sua adolescência em São Sebastião. Então você tem muita energia, muita vontade. Agora você precisa direcionar melhor a sua energia para que você possa ajudar mais a população e ajudar mais a si mesmo. Porque eu sou um sonhador, né? Eu sou uma pessoa que eu me mobilizo pela esperança. E muitas vezes a energia que a gente gasta em determinados projetos, ela poderia ter sido melhor aproveitada, né? Diria ele para rir mais, para ser mais feliz, para se preocupar menos, para beijar mais as pessoas que ele ama, abraçar mais e ser feliz, porque em algum momento a viagem vai acabar. Todos nós, em algum momento, vamos deixar esse plano aqui concreto, que é um plano maravilhoso, e se Deus abençoar, teremos um plano espiritual para continuar de lá, fazendo bem para a humanidade. Uau! Nossa, que lindo! Vou falar para vocês. Assim, uma situação, né, muito boa, é conhecer as pessoas de fato como elas são, né, isso aí é notório. Mas, eu falo aqui pela minha voz e acho que acredito também muito pela voz da Ângela, que tudo que acontece aqui é muito inovador, muito Ah, é inspirador. lindo, esse É trabalho de vocês é lindo. muito bom mesmo. Eu tenho muito orgulho de participar desse projeto com a Ângela, porque isso é muito enaltecedor, sabe, É, esse e momento aqui. vocês, graças a Deus, vocês têm uma visão que ela é muito ampla. Então vocês não têm preconceito com ninguém, vocês dão oportunidade. Já tive a oportunidade de assistir algumas entrevistas de pessoas se abrirem, falarem, né? É um ambiente muito gostoso, confortável. E interessante, isso aqui é muito perigoso, porque quando você fala por mais de uma hora, quando a entrevista é rapidinho, 10, 15 segundos, você papum, você não se É, entrega muito, né? não, Mas quando ela é longa e fica gravada, já era. aí você se entrega demais. Então, assim, Essa Ângela é perigosa, hein. é, mas assim, vocês são pessoas do bem, que querem o bem. Obrigada, obrigada. Continue aqui, um ambiente tão gostoso, sabe? Esse modelo aqui aberto, debaixo das Bem mangueiras, né? rústica, né. Ouvindo os Gostou aqui da nossa passarinhos. Eu mesinha. adorei. Foi uma tarde primorosa, mais uma oportunidade que vocês me dão. Eu agradeço.